E aí, galera, hoje vamos começar a estudar sobre ângulos. Tá no capítulo 5 do livro de vocês, página 18, e eu vou resumir um pouco do que tá no módulo, tá? Então, vamos para a nomenclatura e identificação dos ângulos. Antes da gente estudar ângulo, vamos revisar o que é uma reta e o que é uma semirreta. A reta, ela é infinita aqui nos dois sentidos. Já a semirreta, ela tem uma origem e ela é infinita em um dos sentidos, tá? Pode ser para esse lado, pode ser para o outro lado, mas ela sempre tem uma origem, a semirreta. No caso do ângulo, o que é o ângulo? Ângulo é qualquer região do plano limitada por duas semirretas da mesma origem. Então, veja aqui, a semirreta sempre tem uma origem, a gente representa pela letra O. Então, o ângulo, ele é qualquer região do plano limitada por duas semirretas, tá? Uma aqui e a outra aqui. Duas semirretas de mesma origem, elas têm a mesma origem. Aqui também. Duas semirretas da mesma origem. Então, para a gente identificar a diferença aqui dos ângulos, a gente sempre vai olhar para o arco. O arco, ele indica qual abertura deve ser considerada, se é a maior ou se é o menor, se é o maior giro ou o menor giro, tá? Nesse caso, o arco tá aqui, então ele tá indicando que é pra gente considerar o menor giro. Aqui, o arco tá indicando que a gente deve considerar o maior giro. Quando não há arco, ou seja, quando não tem esse símbolozinho do arco, considera-se o menor ângulo, ou seja, o ângulo da região convexa, que é essa região aqui de dentro, o ângulo da região convexa do plano. Esse plano aqui, que é determinado pelas semirretas de mesma origem. O maior ângulo, ele compreende a região do plano, chamada de região côncava. E aqui é chamada de região convexa. Então, essa é a diferença das duas. Vamos agora estudar os elementos de um ângulo. Então, eu estou representando aqui o ângulo. O O é a origem, tá? As semirretas aqui, A e a B. Vamos estudar aqui os elementos de um ângulo. OA e OB são chamados lados do ângulo. Aqui é um lado do ângulo OA e esse lado OB é o outro lado do ângulo. Tanto faz a gente representar os lados com as letras OB, sem nada em cima, e também podemos representar com as setas. Tanto faz, tá? O ponto O, que é chamado de origem, a gente chama de origem, ele também é chamado de vértice do ângulo. E como é que a gente vai descobrir a medida de um ângulo? Como é que é representada essa medida do ângulo? A medida de um ângulo, ela é representada dessa forma aqui, ó. O M, que é de medida, A, O, B. A, O, B, nesse sentido aqui, que é a formação do ângulo, tá? A, O, B. E o acento circunflexo aqui no O. Mas, simplificando, ao invés de a gente representar dessa forma, a gente pode representar dessas duas formas.
o Mzinho, entre parênteses o O com acento circunflexo, ou o A, o Azinho, o A minúsculo com acento, tá? Com o chapeuzinho, que é o acento circunflexo. Tanto faz, essa é a forma mais simples da gente representar a medida de um ângulo. Então, o ângulo da figura aqui, ele pode ser representado dessa forma, AOB, ou BOA, ou o O com acento circunflexo. A gente pode representar assim esse ângulo AOB, BOA, ou simplesmente o O com acento.